Nesta aula, vamos tratar de um tema muito importante para todos os refrigeristas, né? A escala. Mas, pessoal, isso aqui tá falando de refrigerista. Vocês vão ser refrigeristas? Não, né? Mas é importante, em qualquer profissão, a gente utiliza em algum momento escala, né? Se vocês têm o desenho de uma planta baixa da casa de vocês, ela está numa certa escala, né? Se vocês olham para um mapa em geografia, esse mapa tem uma certa escala. O que é escala, né? Escala, ela é uma relação entre a medida que está no papel e a medida real de uma determinada coisa. Pode ser uma peça, pode ser um terreno, entende? Pode ser qualquer coisa que você queira representar, né? Mas vamos pensar numa peça, né? Uma peça, vamos pensar numa sala, né? Uma sala de 10 por 10 metros de largura por 10 metros de comprimento, né? Se eu quero desenhar essa sala no papel, numa folha 4, que é essa folha que a gente trabalha, eu não vou conseguir desenhar ela porque não cabe. Então, eu tenho que reduzir, né? O que é verdadeiro, que é 10 metros por 10 metros, vai ter que caber no papel representado. Então, eu vou ter que reduzir o tamanho. Aí, eu vou usar uma chamada escala de redução, né? E isso é muito importante, né? Você tem o mapa do Brasil, você quer ver o mapa do Brasil, de algum estado, por exemplo, ó, você vai ter que abrir um mapa, né? E lá você vai ter as várias informações daquele estado, né? Então, é uma representação também utilizando escala, tá ok? Então, aqui o texto diz que eu coloquei uma folha teórica, né, falando sobre escala, né, e que tem exercícios propostos aqui, que é a atividade 5, né? Eu peço também que vocês leiam esse material chamado Teoria de Escalas e depois assistam esse vídeo aqui que está nesse link aqui, ó, tá? Que é só clicar aqui que ele vai abrir. Se não abrir, vocês selecionam todo o link aqui, assim, ó, seleciona, né? Selecionei, dá um Ctrl C, vai lá na barra onde se digita os sites e dá um Ctrl V e dá um Enter. Aí ele vai abrir esse link, tá? Se caso clicando não abra. Às vezes acontece esse problema, então é só dar um Ctrl C, Ctrl V que resolve, tá ok? Ele fala um pouco mais sobre escalas, tá? Eu posso postar aqui alguma coisa a mais, tá? Qualquer coisa vou botar um videozinho a mais aqui depois para vocês, tá? Ou até mesmo esse daqui eu posso postar aqui embaixo, tanto faz, vamos ver, né? Mas vocês podem copiar aqui, tá? E tem a atividade 5, né? Então, eu vou abrir aqui o arquivo de teoria de escalas, tá? Então, abro aqui. Opa. Aqui. Então, esse material aqui, ele tem 3 páginas, tá ok? 3 páginas, nada complicado, né? E na primeira página, ele vai dizer o que é a escala, qual a definição de escala, tá? Que é a relação entre a distância gráfica e a distância natural. Distância gráfica é uma distância medida no papel, com régua mesmo. Eu medi essa linha aqui, deu 10 centímetros, né? Por exemplo. E a medida natural, quanto é que aqueles 10 centímetros correspondem verdadeiramente, né? De repente, aqueles 10 centímetros no papel
corresponde a algo de 1 quilômetro, né? E é com base nessas duas informações que eu sei ou eu determino a escala, tá ok? Então, aqui nós temos a definição de escalas, né? Medida gráfica sobre medida real. Aqui ele apresenta os tipos de escala, né? Tem a escala chamada escala natural, que é a escala 1:1, ou seja, é uma escala em que o que é verdadeiro do tamanho real da peça é o que está representado exatamente no papel. Então, algo de, por exemplo, 10 centímetros, que é real, pensa num lápis, por exemplo, né? E eu represento com 10 centímetros no papel. Então, tanto o que mede no papel é o que mede no real, tá? Então, isso é uma... quando acontece isso, eu obtenho uma escala chamada escala natural, né? Agora, se você pega um mapa do Brasil, por exemplo, eu vou ter que aplicar uma escala de redução, né? Uma escala de redução, são esses aqui alguns exemplos, ó, tá? Então, uma escala de redução, né? Vamos pegar essa daqui, 1:2, por exemplo, tá? Essa escala de redução, ela nos diz o seguinte, que uma unidade que é medido no papel, vamos pensar em centímetro, tá? 1 centímetro medido no papel corresponde a 2 centímetros da peça. Então, se a peça, algo que tem, digamos, 2 centímetros na peça e no papel vai ter 1, o que aconteceu? Algo que tem 2 vai aparecer lá no papel com 1, ou seja, reduziu. Então, se algo lá no real tem 10, ele vai ter no papel quanto? Vai ter no papel 5, vai cair pela metade, né? Por isso que a escala é 1:2, tá? Então, é isso que está acontecendo aqui. E aí a gente tem vários tipos de escala. Pensa numa escala que é, por exemplo, de um mapa, normalmente é uma escala de 1, digamos, para 10 milhões, tá? Para 10 milhões. Então, 1 centímetro no papel do mapa corresponde a 10 milhões de centímetros, tá ok? É bem assim, essa relação, tá? E por fim tem a escala chamada de ampliação, né? Então, olha, vamos olhar essa daqui, ó, a 2:1. Olha aqui, a escala de redução é 1:2. Tá vendo que sempre é 1 dividido por 2, 1 dividido por 20, 1 dividido por 200, 1 dividido por 5. São exemplos de escalas, né? Sempre a escala de redução é 1 para alguma coisa, 1 dividido por alguma coisa. Quando parte para a escala de ampliação, é sempre alguma coisa dividido por 1. Então, 2 dividido por 1, 20 dividido por 1, 5 dividido por 1, e aí vai, né? 1 milhão dividido por 1, digamos, tá? Então, quando é que eu tenho a escala de ampliação? É quando eu tenho algo muito pequenininho e quero representar no papel algo maior, né? Então, aqui está dizendo o seguinte, que duas unidades no papel corresponde a uma unidade no real. Então, olha, no real tem 1, mas no papel está aparecendo com 2, é porque aumentou, né? Certo? Então, é isso que está acontecendo, ampliou, aumentou, ampliou, né? Aqui, ó, 20 centímetros no papel corresponde a 1 centímetro do verdadeiro, do real, né? Então, ó, saiu no real tem 1, mas no papel vai ter 20, ou seja, é 20 vezes maior, né? Tá ok? Então, isso é escala, né? Isso são as categorias de escala, né? E aqui vai alguns exemplos, ó. Aqui ele pega um exemplo de escala natural, né? Escala 1:1, algo com 105 milímetros, então dá 10,5 centímetros, tanto no papel como no, no real, tem 105.
Aqui já é uma escala de redução, que é uma planta baixa, ó, aqui tem um banheiro, né, ó. Então, você não consegue redesenhar um banheiro de sua casa, por exemplo, no, no tamanho verdadeiro dele no papel, né? Por isso que eu usou uma escala de redução. Teve que reduzir ele, né? E aqui, por exemplo, uma escala de ampliação, né? Então, tem uma certa peça aqui, uma agulha, pode ser, em que ele ampliou duas vezes, ó, escala de 2 para 1, ampliou duas vezes, tá ok? Então, isso seria um pouco da teoria de escalas, tá? É bom dar uma lida nisso daqui, é bem rapidinho, né? Mas já dá para entender a coisa.